Oi gente, como vocês estão? Eu me chamo Raíssa Souza e esse daqui é o meu novo canal pra gente discutir algumas coisas sobre faculdade, sobre a vida e só desabafar um pouquinho, né? Mas eu ainda tô sem o microfone, então se tiver algum ruído, perdoe-me. Então, o assunto de hoje é basicamente como é que foi chegar até aqui em relação à faculdade. Postei um vídeo que ele falava basicamente que a parte ruim da faculdade era porque eu poderia ver o que o paciente tinha, mas eu não posso falar nada. E aí deu uma mini viralizada de 200 mil views, acho que tá indo pra 300 mil já. E aí chegou algumas pessoas também da área de radiologia e eu fiquei bem feliz e tal. Mas eu vou conversar com vocês sobre como foi até chegar aqui. Entrar na radiologia nunca foi um sonho, nunca foi uma meta, aconteceu do nada e bora lá contar como foi isso. Voltando lá pra Raicinha da infância, que faz um tempo. Eu queria, na verdade, ser veterinária, porque assim, né, pelo visto, eu amo muito cachorros e animais e tudo mais. Durante a minha entrada no ensino médio, eu percebi que, na verdade, eu tenho um pouco de agonia de mexer com bicho. E não é uma questão de você tem agonia de mexer em bicho sujo, algo do tipo assim. E não, é que, bom, eu tenho agonia de ver bicho sofrendo. E essa é a mais pura realidade. Então, assim, até pra eu, enquanto técnica em agropecuária, tenho essa dificuldade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me saí super bem na área de zootecnia e pretendo um dia voltar a atuar nesse sentido. Mas eu entendi, né, que não seria muito agradável para mim ir para a veterinária. Apareceu uma oportunidade em um sábado letivo de fazer uma apresentação. Lá vai eu fazer uma apresentação com a minha amiga Ellen. Um beijo, Ellen. E aí a gente fez essa apresentação juntas. E era algo sobre sustentabilidade e reciclagem. Eu me esqueci um pouco, mas foi bem legal. E eu apresentei de jalequinha e tudo mais. Eu já tinha tido algumas aulas sobre isso, né? Mas eu resolvi falar sobre aquilo porque valia ponto e eu tava querendo. E eu tava muito, muito nervosa. Eu me tremia inteira, mas eu nunca deixo de transparecer. Eu achava na minha cabeça que seria em uma sala, porque geralmente quando tem, né, uma coisa assim de sábado letivo na minha antiga escola, era nas salas, né? Mas não, eu fui pro auditório. Tive uma grande surpresa, que foi os professores vieram falar comigo me oferecendo bolsas. E eu fiquei assim, o que aconteceu, né? Uma era professora de física, eu esqueci o nome dela, e o outro foi meu professor de química, o Cícero. E aí a gente começou a conversar sobre um possível projeto. Eu gostava muito de produzir, sabe? Pensar em coisas mais diferentes, trabalhar nisso, né? Com a rede social, com algumas apresentações. Então eu fiquei assim muito feliz durante o projeto. E era a gente direto nos laboratórios. A gente foi pra Bienal. Considero até hoje o auge da minha felicidade acadêmica, porque eu amava fazer isso, amava. E eu tive uma certeza concreta na minha cabeça que eu ia fazer química. Nossa, mas assim, já tava certo. E eu postava coisas sobre, tipo, eu vou ser química, sim, Coisa que eu depois vi, né, acontecendo com as pessoas que se formaram, é que tem muita gente daquela escola que vai pra química. E eu não sei qual é o rolê que Ifalçatuba tem com química. Mas o que aconteceu comigo em relação a eu não querer ir pra química foi simplesmente porque eu fui pra o Enem. E foi o meu primeiro Enem, tá? Diga-se de passagem. Foi o meu primeiro Enem. E eu não esperava. Foi muito assustador, assim. Muito nervosa, porque eu olhei assim e falei, rapaz, isso não tá normal. Isso daqui pra mim é grego. Então, se eu for pra faculdade de química, eu automaticamente vou ter que entender sobre isso.
e eu não sei se eu consigo, e eu vou reprovar. Eu já fiquei assim. Aí começou a luta pra saber qual era a faculdade que Raíssa ia, porque eu sou muito, assim, indecisa, e eram faculdades muito boas. E eu cheguei a colocar química lá, só que depois eu tirava do SISU, e era colocando química e tirando e colocando. Eu tinha uma ideia de que eu iria entrar na faculdade que eu tô hoje, que é a Uncisal. Eu tinha essa ideia, assim, nítida na minha cabeça, desde que eu era criança, porque que motivo maravilhoso, né? Mas aqui na minha casa tinha um caderno e tinha a Uncisal, assim. Eu não sei pra que era aquilo, não sei se era pra o vestibular, eu não sei. Só sei que tinha aquele caderno aqui dentro de casa e tinha lá o nome, Uncisal. Botei na minha cabeça que eu ia um dia pra lá. Desde que eu era, acho que eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos, eu conheço a Ju, que ela trabalha com isso. A Ju estudou na Uncisal e hoje ela trabalha e tal, então, obviamente, a inspiração, porque, olha, se não fosse pela Ju, eu não conheceria a área. O pouco que eu conheço foi por causa dela. Então, assim, decidi no último dia. Eu não tava bem, não tava legal, eu decidi assim, eu falei, vai essa mesmo, porque tava relações públicas. No outro dia eu falei, o que eu fiz? O que eu fiz com a minha vida? Será que eu fiz o certo? Ficou assim. Nossa, mas assim, eu me lembro que eu não tive férias. Eu não tive férias entre o ensino médio e a faculdade. Eu já entrei. Pois é. Ficou assim até começar as matérias e tal. E eu comecei a falar, nossa, gente, isso existe? Essa coisa existe na radiologia. Interessante. Acho que uma das coisas que mais ajudou também foi a questão de ir para congressos, né? Por quê? Em toda a faculdade, em todos os lugares, você durante a faculdade vai ter uma impressão sobre aquela carreira e quando você estiver na área mesmo, você vai ter outra impressão. Então, foi meio que isso. A gente, quando tem a vivência do outro também ali na nossa cabeça, né? A gente começa a entender, não é bem por aí, dá pra poder fazer isso, dá pra fazer aquilo. Então, eu super apoio vocês a fazerem congresso também. Eu agora tô indo para o 4º período. E esse 3º período foi, um suco do caos. Quando a pessoa tem 20 anos e ela entra em algo que ela não conhece, pode ter certeza que ela vai querer trancar o curso, ela vai querer, Eu surtei que eu queria muito trancar a faculdade, que isso não era pra mim. Eu acho que começar a produzir conteúdo sobre foi me ajudando um pouco mais nisso. Eu decidi que eu ia continuar e que eu vou lutar também por essa área em outra faculdade que eu pretendo fazer. Agora que eu tô nessa vida de radiologia, eu entendi que as coisas não necessariamente precisam ser do meu jeito para serem incríveis ou serem possíveis de acontecer. Agradeço a vocês de terem visto esse vídeo, foi feito com muito carinho, eu abri meu coração aqui mesmo. Beijo e até o próximo vídeo.